Olá, boa tarde. Aqui estamos em mais uma semana para 2021. Naquelas 21 que começamos e que já devemos estar por volta de 15 semanas para 2021. O tempo passa, né? E é exatamente sobre o tempo, né, que a gente vai falar agora, esse tempo que ocorre a cada 7 anos, né? E a gente tem essa linha, né, assim, de que 7 são 14, mais 7, 21, tem os 7 namorados. Não, não tem. E a gente vai falar sobre os períodos de 7 anos, né? Olá, Silvia! Oi, linda. Ouvi você falar duas coisinhas enquanto eu estava entrando. Ah, Uma, você falou a palavra tempo e me veio a música do Pato Fu. Tempo, tempo, mano, velho, faz um tanto, ainda eu sei. Ah, adoro essa música. E a outra, que nós estamos na 8ª semana e faltam 13. faltam 13, não faltam 15, olha só. Pois Mais é, 13 semanas, estaremos em dezembro. A outra coisa bonita é essa que já faz 2 meses que nós estamos aqui com esse nosso bate-papo, com essa nossa proposta de trazer um pouco mais do aconselhamento biográfico e aprendizado e reflexão e esperança, lembra? Uma das e nossas propostas é esperança, de trazer esperança. com certeza, né? Essa esperança a gente encontra na nossa própria história, né? E a gente está aqui trazendo esses passos, né? Bem pequenininhos, assim, para que você possa reconhecer como, né, olhar para a sua história e como resgatar a força dentro da sua própria história, né, Sil? E é interessante, nossa história tem uma força incrível e hoje eu fiquei sabendo, e talvez você saiba, que hoje é celebrado o Dia do Idoso. Sabia disso, Lídia? Eu fiquei sabendo. É, eu Eu vi umas também. Bom, postagenzinhas e tal. bom, as redes sociais também têm essa qualidade de comunicar a gente sobre datas e acontecimentos que são relevantes. E quando você está falando aí da história, desse resgate, ser idoso tem essa beleza da vida que se viveu e da história que se é, porque cada um dos nossos idosos é uma história em si mesma. Eu me dei conta hoje, de verdade, mas você tem diante de si, e se a pessoa que você cuida, a pessoa que vive com você ou próxima de você, está aí ao redor dos seus, vamos lá, 70, 80, 90, já temos as pessoas de 100 anos, é um livro de vivências, de aprendizados, de levantar e cair, e muito dos setênios, muito do que essas pessoas vivenciaram, nós temos a possibilidade de, através dos setênios, compreender como que foi essa trajetória e aprofundar nos aprendizados cada vez mais. Isso. E hoje a gente vai falar, então, né, de cada uma dessas etapas, que cada uma delas tem uma grande importância, né? E para que a gente comece a falar disso, vamos trazer um poema, vamos trazer essa linguagem um pouco mais poética, né, para falar da vida. Dá-lhe, Silvia. Vamos, até porque na semana passada, nós pisamos na bola. Não, não teve poema, não teve musiquinha. E fazendo uma pesquisa, me deparei com um poema que se chama Poema de Sete Faces. Como esse poema é um pouco longo, e já que nós estamos falando do número 7, e o nome do poema é de Sete Faces, nós vamos ler as 3 primeiras estrofes e no final eu leio as últimas 4. É um poema do Carlos Drummond de Andrade. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra,
disse: vai, Carlos, se goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Pois é. Então, cada uma dessas estrofes, nas pesquisas que a gente foi fazendo, está falando da mesma pessoa, mas em momentos diferentes ao longo do dia, relacionado a situações que essa pessoa, e é biográfico, porque é o próprio Carlos, o nosso poeta, está trazendo relacionado às suas vivências, sei lá, ao longo do dia. Aliás, nós vamos ver dentro de um dia quantas vidas a gente tem a possibilidade de viver. E hoje nós vamos falar do que são ou do que é esse número 7. Isso Número, mesmo. tem Além gente da que gente... fala que é um número cabalístico. É um número realmente muito usado em vários conhecimentos dos mistérios, né? Temos os 7 dias da semana também, temos 7 planetas inicialmente descobertos, né? E depois é que a gente vai aí trazendo outros, né? Então tem muitos 7 aí na nossa vida, né? As 7 notas musicais. 7 notas musicais, muito bem. E dentro disso, cada época, então, a Olivia fez um desenho para gente, que nós já tínhamos trazido antes. Sobe um pouquinho Zoom, mais. é com zoom, é com zoom. Então, para quem está nos acompanhando, já deve ter visto essas linhas, que são as linhas da vida, que são as linhas do desenvolvimento humano. E agora vocês estão vendo esses tracinhos que estão todos ao contrário, porque a imagem acaba sendo espelhada. Cada um desses tracinhos representa esse período de 7 anos, que para nós que trabalhamos com aconselhamento biográfico, são períodos muito bem marcados, são períodos com características muito... Cada etapa tem a sua característica. Eu estava procurando que palavra eu ia falar, mas é isso. Cada etapa tem a sua característica, cada etapa tem o seu desafio. Cada etapa oferta alguma coisa para o nosso desenvolvimento. Mas, Olivia, Oi. cada etapa oferta coisas, tem as leis biográficas, que nós estamos falando delas, mas essas ofertas, isso acontece para todo mundo? Todo mundo recebe aquilo que está, a possibilidade daquilo que é ofertado? Não, né? Acho que a gente, às vezes, deixa para lá uns pedaços e depois tenta resgatar em outro, e tem sempre essa possibilidade de estar ressignificando, né? Então, lógico, tudo isso que a gente vai falar sobre as leis biográficas, elas são um indicativo, né? Elas não são nem uma predição, nem exatamente uma determinação, mas elas são uma possibilidade, né? Assim, para que você possa resgatar, olhar para a sua vida sob esse aspecto, sob esse tema, ver o que você retira da sua vivência, das suas vivências, desse significado, não? Então, assim, cada fase, ela, com esses indicativos, elas podem indicar para a gente a possibilidade de um desenvolvimento mais pleno. Bom, mas aí, se eu não tive isso nesse setênio... O que eu faço? Pois é aí que reside, acredito eu, a beleza da vida. Quando nós trouxemos a imagem do desenvolvimento humano dividido em 3 grandes etapas, do 0 aos 20, 20 aos 40, 40 aos 60, uma atenção especial nós damos para a primeira etapa,
que está relacionado com os 3 primeiros setênios, que é um período de educação recebida. Todo indivíduo vai recebendo nessa etapa informações do mundo. Nesse sentido, por um lado, é o período em que nós deveríamos ter mais cuidado, quando eu falo mais cuidado, é com o cuidado que aquilo que nós ofertamos, porque de maneira geral é um adulto que está ofertando, é a vida que está ofertando para uma criança, para uma nova vida que chegou ou que está no seu desenvolvimento. E quando a Olivia fala dessa possibilidade de ressignificar, é porque muito das nossas dores, das nossas sombras, dos nossos medos e das nossas forças, sem dúvida nenhuma, elas foram cultivadas, alimentadas e têm o seu início nessa etapa. Então, que é esse período importante... de desenvolvimento, né? Esse período de desenvolvimento em si mesmo. Uhum. A gente teve aqui uma perda da sua fala por conta de sinal, e eu ainda quero assim, retomar um pouquinho isso que a Silvia, né, mais ou menos está trazendo na ideia, e qualquer coisa você vai também recapitulando, Sil, que é essa oportunidade constante, né, de que ao revisitar a nossa história, né, a gente repassar a limpo as nossas lembranças, a gente revisitar as nossas memórias, né, a gente tem, a partir do significado que a gente atribui para isso, modificar a nossa própria história. Né? Quando a gente fala o nome do livro da Gudrun, de Tomar a Vida nas Próprias Mãos, é exatamente isso. É você caminhar na direção desse ressignificado, dessa compreensão maior daquilo que você vivenciou. Então, vamos começar? Vamos sim, vamos começar, né? Então, vamos começar a falar... Bom, primeiro isso, né, que a gente tem, então, 9 períodos de 7 anos, né, para as leis biográficas. Nós já falamos disso, né, que a vida não termina aos 63, mas que a gente abarca esses 63 anos com as leis biográficas, né? Então, nós já falamos sobre esses 3 grandes períodos e agora a gente vai falar de cada trio. Né? Da subdivisão. Né? Então, assim, se é do 0 aos 21, ele está subdividido em 3 etapas de 7 anos, que vai do 0 aos 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21. A verdade é assim, do 0 aos 6 anos, 11 meses, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe. Para ter a imagem, é isso aí. De 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Isso. E aí a gente tem, logo no primeiro setênio, né, essa oportunidade de entrar em contato com o mundo, né, de reconhecer o mundo com os nossos sentidos, né, e aí então a gente tem esse impulso de querer tudo do mundo, né, a nossa vontade está assim ativada total e completamente, né, e é um momento muito importante para a criança poder receber o limite, né? Porque na ânsia de tudo, ela também precisa reconhecer o que é mais adequado para ela, o que é menos adequado para ela, né? E essa é uma responsabilidade que cabe para o adulto e não para a criança só decidir. Né? Então, a vontade... Limites, né? Então, a vontade da criança, nesse momento, precisa ser orientada, né? Porque nenhum excesso, de fato, é bom. Né? E o que a gente tem lá pelo segundo setênio, Sil? Bom, segundo setênio, do 7 aos 14, como eu falei, é esse sentir que se desenvolve, essa nossa área rítmica e o contato com o mundo. E é um momento, é um período que inspira muito cuidado e muita atenção. Uma das coisas que nós podemos observar na nossa vida de maneira geral é como é difícil expressar os sentimentos. Você dizer exatamente aquilo que está passando
em você. Então, às vezes nós misturamos receio, medo, raiva, ódio, amor, paixão, comedimento, e trabalhar esse reconhecimento de o que eu estou sentindo no momento em que algo está acontecendo, ele acontece nessa época dos 7 aos 14 anos. Então, não raro, por exemplo, despertam paixões, e paixão por meio tudo. Não é difícil você sentir um amor, e um amor entre aspas, nós não estamos falando aqui do amor homem e mulher, no sentido jamais maduro da relação, mas quantos jovens e quantas jovens não se apaixonam pelos seus próprios professores, pela imagem de alguém, de algo que eles gostariam de alcançar. Então, esse desenvolvimento do sentir, ele está extremamente aguçado, amor e ódio, tudo é muito intenso, as relações de amizades, aquele dia que você ama aquela sua amiga é a sua amiga que vai ser a sua amiga para o resto da sua vida. E no dia seguinte, ou ela não te liga, ou ela não te empresta a borracha, e você jura que nunca mais na vida vai falar com aquela menina. E no final de semana estão ambas penduradas tomando sorvete. E isso com as meninas, com os meninos, com quem for, né? Com as pessoas que estiverem nessa faixa etária. E a questão do limite aí, e não sei tanto se é uma questão do limite do sentimento, mas de uma orientação do que é este sentimento. O adulto tem a possibilidade de auxiliar aquele indivíduo a compreender o que está se passando nessa mescla de sentimentos e hormônios. E que é muito importante, né? A gente ser claro, né, com as pessoas que estão, né, nessa faixa de idade, para que elas compreendam que este sentimento, de repente eu estou assim, ai, né, você está bem? Tô, né? Como assim você está bem, né? Tão cabisbaixa, colher baixo, né? Então, assim, isso passa uma informação muito contraditória, né, Observar os sinais. para quem está nessa fase, que dificulta ainda mais a percepção dos seus próprios sentimentos, né? Então, como é quando está bem, como é quando não está. Também queria falar aqui, para quem está aqui nos assistindo, né, Sil, que a gente vai falar de cada um desses setênios mais detalhadamente ao longo dos nossos encontros. Hoje, a gente está fazendo um apanhado geral. Tipo, geralzão. Né? O profundo geralzão. Vai ser uma semana para cada setênio. Muito legal isso. E aí a gente chega no terceiro setênio, que é, como a Silvia estava falando, né, no segundo setênio, dessa coisa da relação. A relação, normalmente, no segundo setênio, né, dos 7 aos 14, ela é uma relação mais de par, né? É a minha melhor amiga, é o meu amigo, né, mas são mais relações de pares. Quando a gente chega nessa outra fase, né, dos 14 aos 21, a gente quer mesmo é o grupo, a gente quer todo mundo. Entra todo mundo, tudo junto e amontoado, fazendo uma brincadeira aqui que eu nem sei se poderia, mas eu vou fazer. Não há pandemia que separe. Quando a turma dos 14 aos 21 anos junta, eles querem realmente estar vivenciando essa experiência de grupo, que é muito importante. E olha que bacana, nós partimos do 1, no primeiro setênio, eu explorando, fomos para o 2, eu e o outro explorando, e agora estou eu e um monte, eu e o mundo. Isso, né? Então, tem esse momento agora, né, dos 14 aos 21, é um momento de desenvolver mais esse pensar, né? Esse pensar vai ficando mais profundo, ele vai ficando mais específico também, né? Todo aquele conhecimento que a gente teve na primeira fase de aprendizagem, ele agora vai se aprofundando, né? E aí também surgem os grandes ideais, né, sobre o mundo, né? Querer mudar o mundo, toda essa força que vem, né, do novo, né, e que a gente tem que aproveitar também, porque o mundo precisa desse movimento, precisa dessa força.
né? É só a gente ver E que esse, grandes revolucionários ou pessoas num processo de transformação, eles estavam ao redor dessa idade. É é, aí que eles têm esse ímpeto de... Acreditam que vão poder mudar o mundo e vão mesmo. E alguns é, mudaram. sim. E, lógico, é o momento em que os pais ainda estão atuando, né, sobre essa personalidade, sobre essa identidade, mas cada vez com menos força, mas ainda esse pensar, e os professores também, né, todo mundo, esse pensar precisa ser orientado para que ele nem fique materialista demais, né, e só aquilo que é concreto, aquilo que é medido, aquilo que é pesado, é, seja importante, mas também não seja só importante aqueles devaneios, o que a gente sonha, né, aquilo que a gente imagina. Então, precisa conciliar, né, esse pensamento que é mais concreto com esse pensamento que é mais subjetivo. Né? Trazer a balança para variar. É, Nem só de humanas, nem só de exatas. Cadê o biológicas no meio? É que eu estou falando de uma época em que nós tínhamos isso. Nós tínhamos 3 áreas e hoje você busca contemplar essas 3 áreas, porque é aí que você encontra equilíbrio mesmo. E chega uhum, a época de desenvolver habilidades, isso o mesmo, quarto setênio. entre os 21 e os 28, né? E que habilidades são essas? Bom, lá atrás, em algum momento, a gente fez uma perguntinha, cada um de nós perguntou a si mesmo, ou brincou disso, o que queria ser quando crescesse. E dos 21 aos 28, você se dá conta de que você cresceu. A vida de criança, a vida de jovem, ela já ficou para trás, ela já faz parte do seu passado e ela te oferece uma bagagem para que você caminhe no mundo e você começa, ou nós começamos a caminhar nesse mundo com as nossas próprias pernas, com aquela bagagem que nós recebemos e vamos, neste momento, colocar as nossas habilidades, porque treino é treino, jogo é jogo. Você foi estudando, você achava que queria fazer isso, mas chega aquele momento de eu vou trabalhar, pode ser que seja uma época de encontrar um relacionamento e que a partir desse relacionamento você venha a formar uma família, ou você, por outras circunstâncias, vai viajar o mundo. O ponto é, saímos de casa, se não de Uhum. uma forma efetiva, ainda de hoje isso é mais comum ainda, dos jovens ainda estarem morando com seus pais nessa idade, mas a vida do lado de fora, a vida do trabalho, a vida da autossustentação, a vida de se provar, ela começou. E é aí que você vai ver se todas aquelas aulas de violão que você tinha e você achava que você ia ser sei lá, um grande músico, pode ser que você se dê conta de que não, na relação dos esforços, mas também pode ser que apareça uma outra possibilidade em áreas de administração, em áreas de outras expressões, que você começa a perceber que, puxa, eu não olhei para isso, mas eu tenho essa habilidade. Então é uma época de teste, você se testa em relação a ao seu reconhecimento de quais são as habilidades que eu tenho para colocar a serviço do mundo e a meu serviço também. Isso, e essa outra fase, a próxima, né, dos 28 aos 35, é uma época onde a gente busca organizar todos esses aprendizados e, de fato, colocar isso no mundo, né? Então, é um momento que eu digo assim, estou conquistando o mundo a partir destas coisas que eu aprendi, que eu conheci, que eu sei sobre mim. A gente desperta para isso, né? Se de fato a gente usa isso nessa época, é outra É outra. história. E esse comentário da Olivia, ele pode ser muito interligado e ele está muito conectado com a próxima etapa, que é a etapa do desenvolvimento das capacidades sociais. Porque do quarto, quinto e sexto setênio, onde existe este caminhar sozinho, há até uma certa sensação de solidão mesmo, porque você percebe que
ou você faz por você, porque não vai ter mais ninguém que faça. Até mais ou menos os 21 anos, guardadas as devidas proporções, mas o mundo foi nos ajudando a fazer muita coisa. E nessas 3 outras etapas, quarto, quinto e sexto setênio, nós vamos fazendo sozinhos. No quarto, só fazendo uma recapitulação, você vai no MOOC, você acha que você é super, a Mulher Maravilha, né? Você vai lá e você faz tudo. Você vai no quinto setênio, como você apanhou um pouco porque você não era Mulher Maravilha e reorganizou algumas coisas, você olha para as suas próprias habilidades de uma outra maneira, potencializando aquilo que agora você reconhece que é seu a partir daquilo que você apanhou no setênio anterior. E agora, no sexto setênio, você reconhece que, seja lá o que você faz com as pessoas. As pessoas que até, dependendo das características pessoais, algumas pessoas passam por cima de outras pessoas, mas nesse sexto setênio, a capacidade social, a capacidade de integração, a capacidade de reconhecer tudo que foi feito, mas que também foi feito com o outro, abre novas portas para as próximas 3 etapas. E é quando você para refletir e fala, de tudo isso que eu fiz até agora, eu vejo, que eu estou começando a perder as minhas capacidades físicas, o meu vigor está decaindo, porque eu estou ao redor dos 42 anos. 2, eu começo a vislumbrar que a vida é finita e que isso pode acontecer e está acontecendo comigo. Se a minha energia está saindo do meu corpo vital, ela está indo para onde? Quer dizer, não do meu corpo vital, mas a minha vitalidade está saindo desse meu corpo físico, está indo para onde? Muitas vezes ela está indo para o processo do conhecimento, deste reconhecimento, não só intelectual, mas muito associado com essas capacidades sociais de reconhecer eu e o outro e a possibilidade dos juntos. Isso. E aí a gente atravessa aquilo que nós já chamamos num outro momento, né, assim, do portal da consciência social, né? Então, se a gente esteve despertando nesse momento, né, as nossas habilidades sociais, então agora a gente vai para essa consciência, né, que a Silvia está aí falando, e aí, entre os 42 e 49, a gente tem essa oportunidade de ver a vida com os novos olhos, né? Então, a gente vai em busca também de novas respostas. E aí, a gente chega rapidinho ali no 8º setênio. Quando você reaprende a ouvir não só a si próprio, mas você aprende a ouvir o que o mundo está pedindo de você, o que está sendo solicitado de você neste momento, a partir das coisas que acontecem ao seu redor. Acredito que esse período, que ele tem essa imagem muito forte para o 8º setênio, mas se a gente faz um paralelo com o período da pandemia, com isso que a gente está vivendo do isolamento, eu até me arriscaria a dizer que na imagem, isso que aconteceu no mundo colocou essa questão para praticamente todos nós, estando ou não a gente no 8º setênio. Mas o mundo colocou essa pergunta: o que está sendo solicitado? O que você precisa fazer agora para que algo se transforme? Porque a pandemia só aconteceu porque as coisas já não estavam muito boas. Mas no aspecto da vida individual, porque vida individual e humanidade caminham juntas, essa capacidade de ouvir o que é pedido de mim e o que é pedido única e exclusivamente de mim, a partir das habilidades, das qualidades e do caminho que eu percorri. E o nono? O nono, né, quando a gente está chegando lá no 9º setênio, a gente já percebe que esses nossos sentidos, aqueles todos que foram despertados lá no início da vida, para a gente conhecer o mundo, entrar em contato com o mundo, eles já começam a dar umas encolhidinhas, né? Os olhos enxergam menos, o ouvido ouve um pouquinho menos, né? O paladar sente um pouco menos. Isso, né? É que há uma inversão mesmo, né? Esses nossos sentidos, eles se recolhem
que é a oportunidade de a gente reconhecer mais ou melhor o sentido das coisas, né? O sentido interno, né? Que sentido que eu dou para a minha vida, né? E Que é sentido que eu dou para as coisas que eu vivi. E bacana você falar isso, porque me veio a imagem dos 12 sentidos, porque quando a gente perde um pouquinho o paladar, não necessariamente nós precisamos perder o sabor pela vida. Quando a nossa Uhum. visão vai ficando um pouquinho mais embaçada, usando óculos, não significa que nós deixemos de ver as coisas como elas são. Então, para cada sentido que vai perdendo a sua força, vai perdendo a sua vitalidade, esses sentidos internamente, eles vão tendo a possibilidade de serem revigorados ou aflorados ou de estarem a serviço, já que eu não sinto mais da mesma forma como eu sentia a flor da pele. Eu posso sentir dentro de mim essas características ou essas qualidades. É isso É. hoje ou não? Tem mais? Não, é isso, né? Vamos deixar só as perguntinhas aqui para reflexão, né, Sil? Isso. E que seria assim essa proposta, né, de que cada um, então, reconhecendo nesse setênio em que se encontra, né, como é que está lidando com a sua vontade, como é que está lidando com seus sentimentos, como é que está lidando com as suas ideias, né? Se é se com as suas ideias, né, assim, com a sua vontade, né? Se você é teimosa ou se você aceita tudo, né? Se você é dominado pelos seus sentimentos ou se você tem explosões, né? Você está brigando É, com o que está acontecendo? É, isso, né? É assim, porque quando a gente fala, você está aceitando o seu envelhecimento ou você está brigando com ele? Isso é importante a gente observar. Então, como é que você está em relação a esse seu caminho? então o convite é esse, é observar como foi o seu desenvolvimento também, né, em relação a isso agora, nos seus 3 primeiros setênios. Então você observa como você está agora e depois você olha para os seus 3 primeiros setênios, né, do 0 ao 7, do 7 ao 14, 14 ao 21. E agora eu vou terminar. Para quem nos acompanhou desde o início, eu li os 3 primeiros trechos, as 3 primeiras estrofes do poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Poema de Sete Faces. E agora, para encerrar, eu vou ler as últimas 4 estrofes. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabia que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Muito Até obrigada semana para que quem. vem. Até semana que vem. Muito obrigada para quem nos acompanhou. Olivia, sempre um prazer estar com você. Beijão. Para mim também. Tchau. Tchau.